Você já parou para pensar no tamanho da conta que o Brasil tem para pagar? Não estou falando da sua conta de luz ou do cartão de crédito, mas da dívida pública do nosso país. E olha só, em outubro, essa conta atingiu um patamar absurdo, mais de 8,2 trilhões de reais. É um número tão gigantesco que a gente até tem dificuldade de imaginar o que ele realmente significa. Mas na Closer Brasil, a gente descomplica para você. Fica ligado que vamos entender juntos o impacto disso no seu bolso e no futuro do Brasil. O que significa uma dívida pública de 8,2 trilhões de reais? Basicamente, é o dinheiro que o governo pega emprestado para financiar suas atividades, pagar contas e investir. Esse valor pode vir de empréstimos internos, com bancos e investidores aqui no Brasil, ou externos, com outros países e instituições financeiras. E a notícia que chegou é que, só em outubro, essa dívida saltou de 8,122 trilhões de reais, que era o valor de setembro, para impressionantes 8,253 trilhões de reais. Um avanço de 1,62% em apenas um mês. Parece pouco, mas estamos falando de bilhões de reais a mais na conta. Agora, a boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que esses valores ainda estão dentro do que o governo havia previsto no Plano Anual de Financiamento, o PAF. O teto para este ano, segundo o plano, é entre 8,1 e 8,5 trilhões de reais. Então, por enquanto, estamos no limite, mas ainda dentro da margem. Vamos detalhar um pouco mais. A maior parte dessa dívida, que chamamos de dívida pública mobiliária federal interna, é aquela que o governo deve aqui dentro do Brasil. Ela atingiu 7,948 trilhões de reais, um aumento de 1,64% no período. Já a dívida federal externa, que é o que devemos lá fora, chegou a 305,06 bilhões de reais, com um crescimento mensal de 1,17%. E aí que a coisa fica interessante. Como essa dívida cresce? Basicamente, o governo emite novos títulos, que são como promessas de pagamento para quem empresta dinheiro. Em outubro, as emissões somaram 162,75 bilhões de reais, enquanto os pagamentos, ou resgates, ficaram em 121,37 bilhões de reais. O resultado? Uma emissão líquida de 41,38 bilhões de reais, ou seja, o governo pegou muito mais dinheiro emprestado do que pagou. Dessa emissão líquida, a maior parte, 42,73 bilhões de reais, veio da dívida interna. E teve um resgate líquido da dívida externa de 1,36 bilhão de reais, o que significa que, em relação ao que devemos lá fora, pagamos um pouquinho mais do que pegamos emprestado. Outro ponto importante é o prazo de vencimento dessa dívida. O percentual de vencimentos nos próximos 12 meses, ou seja, o que o governo tem que pagar num futuro próximo, ficou em 17,75%, uma pequena queda em relação a setembro. O prazo médio da dívida total ficou em 4,14 anos. Isso indica que, em média, o governo tem cerca de 4 anos para pagar o que deve. E como essa dívida é composta? A maior fatia, 48,19%, é de papéis pós-fixados. Isso significa que o valor a ser pago varia de acordo com a taxa de juros, como a Selic. É uma parcela que deve se manter entre 48% e 52% em 2025, segundo o próprio PAF. Os títulos pré-fixados, que têm uma taxa de juros definida no momento da emissão, representam 21,44% do total. Já os ligados a índices de preços, como o IPCA, formam 26,68%, e os atrelados ao câmbio, 3,68%. Quem são os credores? Quem está emprestando dinheiro para o Brasil? O público estrangeiro, por exemplo, aumentou sua participação na dívida interna, passando de 10,19% para 10,46% em outubro, o que equivale a 831,37 bilhões de reais. Isso mostra uma certa confiança externa na nossa economia, mas também nos deixa mais expostos a movimentos do mercado global. Entre os investidores aqui dentro, os fundos de investimento responderam por 21,21% da dívida interna. Instituições de previdência ficaram com 22,97%, e as financeiras, com a maior fatia, 32,21%. O setor público deteve 2,88% e as seguradoras 3,60%. E qual o custo dessa dívida? Afinal, pegar dinheiro emprestado não é de graça. O custo médio da dívida pública, acumulada em 12 meses, encerrou outubro em 11,90%.
Para a dívida interna, o custo médio foi de 12,45%. É como se fosse a taxa de juros que o governo paga por esse empréstimo. Para finalizar essa parte dos números, o governo tem o que chamamos de colchão de liquidez. Pensa numa reserva de emergência, um dinheiro guardado para cobrir os vencimentos futuros da dívida. Esse colchão fechou outubro em 1,047 trilhão de reais. Um valor que, segundo o próprio governo, é suficiente para garantir os pagamentos nos próximos 8,81 meses. Isso é importante para evitar crises de liquidez e mostrar que o país tem capacidade de honrar seus compromissos. Olha só, todos esses números podem parecer distantes, mas eles afetam diretamente o seu dia a dia. Uma dívida pública crescente e cara significa menos dinheiro disponível para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Significa que uma parcela maior do orçamento do governo precisa ser destinada ao pagamento de juros e principal da dívida, em vez de ser usada para melhorar a vida dos cidadãos. A forma como essa dívida é gerida, a proporção entre títulos pós-fixados e pré-fixados, por exemplo, também influencia a estabilidade econômica. Se a maior parte da dívida é pós-fixada, o governo fica mais vulnerável a aumentos na taxa de juros, o que pode encarecer ainda mais o serviço da dívida. Manter a dívida dentro do teto do PAF é um sinal de responsabilidade fiscal, mas o fato de estarmos nos aproximando desse limite superior acende um alerta. É crucial que o governo continue buscando um equilíbrio entre as necessidades de financiamento e a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Afinal, essa dívida é de todos nós, e serão as futuras gerações que, em última instância, arcarão com ela. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade, de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.